A água cobre grande parte do nosso mundo, mas o que acontece quando a segurança máxima que construímos nela simplesmente falha? Imagine estar trancado em uma fortaleza de pedra, cercado por um oceano sem fim. Você está com 2 colegas experientes. O jantar está na mesa. Mas, no segundo seguinte, vocês 3 desaparecem no ar, deixando para trás apenas um diário com anotações que desafiam qualquer explicação lógica e científica. Vamos voltar para dezembro de 1900. O destino é uma formação rochosa e isolada e castigada pelas ondas na costa da Escócia, conhecida como as Ilhas Flannan. O trabalho lá não era para novatos. 3 guardiões veteranos, homens endurecidos por décadas enfrentando o mar, chamados Thomas, James e Donald, foram designados para manter a luz daquele farol impenetrável funcionando. Eles conheciam as regras estritas da marinha, conheciam o clima implacável e, acima de tudo, sabiam como sobreviver a qualquer custo. Mas, no dia 15 de dezembro, a tripulação de um navio que passava pela região notou algo impossível de acontecer. A luz de alerta do farol de Flannan estava totalmente apagada. Aquilo era o maior alerta de emergência que poderia existir. Dias depois, quando um navio de resgate finalmente conseguiu atracar na rocha, o silêncio que os recebeu era profundamente perturbador. Ao entrarem no farol, o cenário parecia ter sido congelado no tempo em uma fração de segundo. A porta principal estava destrancada. Na cozinha, algumas cadeiras estavam viradas de forma brusca, e o jantar estava perfeitamente intacto sobre a mesa. O detalhe que fez a equipe de resgate gelar estava no cabideiro. Apenas um dos 3 casacos impermeáveis de frio intenso havia ficado para trás. Pelas regras de segurança, um homem sempre, sob qualquer hipótese, deveria permanecer abrigado no farol. Mas, de alguma forma, um daqueles marinheiros experientes correu para o inverno congelante do Atlântico Norte completamente desprotegido. Nenhum rastro deles foi encontrado na ilha. O absoluto nada. Mas o verdadeiro terror, aquilo que tira o sono dos investigadores e pesquisadores até os dias de hoje, estava esperando quieto em cima da escrivaninha. O diário de registros oficiais. As últimas páginas, escritas à mão por Thomas, descreviam dias de uma tempestade colossal e implacável. Ele escreveu, documentando de forma oficial, que James, um veterano respeitado e conhecido por sua frieza, estava encolhido no canto, chorando sem parar. E que Donald, um homem gigantesco e corajoso, passava os dias em silêncio absoluto, de joelhos, apenas rezando. 3 homens maduros, acostumados com o pior do oceano, aterrorizados e encurralados por uma tempestade. E aqui vem o detalhe que quebra a sanidade de quem estuda o caso. Quando os investigadores cruzaram as datas desse diário assustador com os registros meteorológicos do continente e de outros navios que estavam na mesma área, eles descobriram o impensável. Naqueles dias exatos, não houve vento forte, não houve nuvens pesadas. O mar estava perfeitamente calmo e o céu estava completamente limpo. O que aterrorizou 3 lobos do mar no meio de uma calmaria profunda? O que os fez chorar em desespero e abandonar a segurança inquebrável de um farol de pedra? O mar levou esses homens para sempre, e a verdadeira resposta sobre o que estava do lado de fora daquela porta sumiu com eles. Se uma rocha isolada como Flannan conseguiu engolir 3 marinheiros experientes, o que o mar aberto e sem fronteiras é capaz de fazer? O nosso segundo arquivo confidencial não é apenas uma história. É a lenda definitiva e inquestionável que moldou o medo do desconhecido nos oceanos. Vamos voltar para o mês de novembro de 1872. O protagonista deste mistério é o navio mercante Mary Celeste, uma embarcação robusta, construída para suportar as piores punições que o Atlântico pudesse oferecer.
No comando estava o capitão Benjamin Briggs. Ele não era um amador ou um novato arriscando a sorte. Era um mestre dos mares, conhecido por sua disciplina, inteligência e um histórico impecável de navegação. Briggs confiava tanto na integridade de seu navio que levou consigo sua esposa, Sarah, e a filha pequena do casal, a adorável Sofia, de apenas 2 anos de idade. Para completar a longa viagem de Nova York até a Itália, ele selecionou a dedo uma tripulação de 7 marinheiros altamente qualificados e de extrema confiança. Era a viagem perfeita. O clima era favorável, o navio era formidável e a carga era muito valiosa. Mas quase um mês depois, no início de dezembro, a tripulação de outro navio, chamado Dei Gratia, avistou o Mary Celeste flutuando de forma bizarra no meio do nada. As velas estavam parcialmente içadas, mas a embarcação se movia de um lado para o outro, sem direção, como se estivesse vagando às cegas. O capitão do Dei Gratia, que por um acaso do destino era amigo pessoal de Briggs, sinalizou repetidas vezes. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento batendo nas madeiras pesadas e um silêncio perturbador. Quando a equipe de resgate finalmente conseguiu subir a bordo, o que eles encontraram desafiou a física, a lógica e a própria sanidade humana. O navio estava em condições praticamente perfeitas para continuar navegando até o outro lado do mundo. Nos porões escuros, a carga pesada de mais de 1.700 barris de álcool industrial permanecia totalmente intacta e segura. Não houve vazamentos perigosos. Não houve explosão ou incêndio. Ao entrarem na despensa da cozinha, os marinheiros encontraram barris de água doce e suprimentos alimentares que poderiam sustentar aquelas 10 pessoas por mais de 6 longos meses. O navio não estava afundando e a sua estrutura estava inabalável. Nos aposentos da tripulação, o quebra-cabeça se tornava ainda mais sombrio. Botas pesadas de frio, roupas de lã, cachimbos e objetos pessoais íntimos dos marinheiros estavam meticulosamente guardados em seus baús. Ninguém faz as malas ou se arruma para uma fuga desesperada, deixando os pertences de sobrevivência para trás. Nos aposentos do capitão, os brinquedos da pequena Sofia ainda estavam espalhados e a cama estava intocada. Não havia o menor sinal de confronto, invasão, pirataria ou pânico. Era como se eles tivessem pausado a vida e evaporado no ar em uma fração de segundo. Mas os investigadores notaram que uma única coisa importante faltava no convés: o pequeno e frágil bote salva-vidas. A corda grossa que o prendia ao navio principal havia sido cortada às pressas. É aqui que a mente de quem estuda o caso entra em colapso. Por que um capitão brilhante, totalmente responsável e extremamente protetor com sua família, ordenaria que sua esposa, sua filha de 2 anos e 7 homens leais abandonassem um navio gigante, seguro e totalmente abastecido? O que faria com que o terror fosse tão paralisante, a ponto de eles acreditarem que um bote de madeira minúsculo e vulnerável, no meio das ondas implacáveis do oceano, era uma opção mais segura do que o piso sólido e protegido do Mary Celeste? Eles não levaram roupas adequadas para o frio do Atlântico. Não levaram suprimentos para sobreviver no bote. Eles simplesmente desceram para a água escura e cortaram a corda, isolando-se do próprio refúgio. O que eles viram subindo pelo casco do navio naquela noite? Ou o que eles sentiram vindo das profundezas para expulsá-los de lá com tanto desespero? Nenhuma dessas 10 pessoas jamais foi vista novamente. O mar não devolveu um único vestígio de seus corpos ou do bote, e o navio continuou sua viagem como um espectro flutuante, guardando para sempre o segredo angustiante daqueles últimos minutos a bordo. Se você é do tipo que acredita que os radares potentes, as câmeras e os satélites de GPS modernos nos mantêm 100% imunes aos perigos do oceano,
Este nosso terceiro arquivo vai destruir essa sua ilusão de segurança para sempre. Vamos avançar no tempo para o mês de abril de 2007, navegando pelas águas cristalinas da costa de Queensland, na Austrália. O cenário parecia perfeito para uma viagem tranquila. 3 amigos na faixa dos 60 anos, todos eles marinheiros experientes e muito acostumados a lidar com imprevistos no mar, saíram para velejar a bordo do Cas Duns. Não era um barco velho ou caindo aos pedaços. Tratava-se de um catamarã extremamente moderno, seguro e muito bem equipado, com o que havia de melhor em tecnologia de comunicação. A previsão do tempo estava excelente e a viagem deveria ser apenas um passeio relaxante entre amigos. Mas, incrivelmente, apenas 3 dias após a partida oficial, um helicóptero de patrulha da guarda costeira avistou a embarcação flutuando completamente solta, balançando de forma fantasmagórica ao sabor das ondas. Quando a equipe de resgate desceu até o convés e abriu a porta da cabine principal, o clima de tensão cortou o ar imediatamente. O motor do iate ainda estava ligado, roncando de forma constante, pronto para acelerar. Em cima da mesa central, um notebook estava aberto, com a tela brilhando, totalmente funcional e conectado. Havia canecas de café pela metade, pratos com comida recém-servida e jornais espalhados. O rádio de comunicação estava em perfeito estado de funcionamento, mas ninguém emitiu um único chamado de socorro para as torres de controle. E o detalhe que transformou o caso em um verdadeiro filme de suspense psicológico. Todos os coletes salva-vidas de emergência continuavam pendurados e totalmente intocados em seus ganchos originais. O mar australiano estava incrivelmente calmo naqueles dias. Os peritos criminais reviraram cada centímetro do barco e confirmaram o cenário mais assustador possível. Não havia a menor marca de invasão, pirataria ou qualquer falha mecânica no casco. Nenhum sinal de que eles precisaram lutar. Eles simplesmente evaporaram no ar, no meio de uma conversa banal de café da manhã. Como 3 homens maduros e experientes, somem de um barco moderno com o motor funcionando, deixando toda a tecnologia e os equipamentos de segurança para trás. Alguns dizem que uma anomalia da natureza varreu o convés. Outros acreditam que algo inexplicável subiu pelas laterais do barco de forma tão furtiva e silenciosa que eles não tiveram tempo sequer de apertar um botão no painel de rádio. Até hoje, a polícia australiana não tem as respostas. Eles sumiram no azul escuro e o iate continuou navegando sozinho, como um fantasma moderno guiado pelo absoluto nada. O mar não se importa com a arrogância humana. Se você acha que a engenharia e a tecnologia podem desafiar a força implacável do oceano, o nosso 4º arquivo confidencial vai provar exatamente o contrário. Vamos viajar no tempo para o mês de outubro de 1955, navegando pelas águas quentes e traiçoeiras do Pacífico Sul. O protagonista desta história bizarra é o MV Joyita, um robusto navio mercante construído com madeira maciça de cedro. Ele carregava um apelido e uma reputação que acalmava os nervos de qualquer passageiro. Todos os construtores da época juravam de pés juntos que ele era uma embarcação 100% inafundável. Com 25 pessoas a bordo, divididas entre marinheiros de confiança, passageiros comuns e até crianças, o navio partiu do porto para o que deveria ser uma rota absolutamente rotineira. Era uma viagem curta, programada para durar apenas 48 horas. Um trajeto simples e direto entre ilhas paradisíacas. Mas as 48 horas se passaram, e o navio não atracou. Dias viraram semanas, e a promessa de segurança absoluta do Joyita começou a ruir em meio a um silêncio angustiante. Após 5 longas semanas de buscas internacionais fracassadas, uma embarcação de resgate finalmente encontrou o Joyita flutuando à deriva. Ele estava a quase 1000 quilômetros fora de sua rota original,
totalmente perdido no imenso azul. Quando as equipes se aproximaram, notaram que o navio estava parcialmente inundado e perigosamente inclinado para o lado esquerdo. Porém, fiel à sua fama e à engenharia de sua construção, ele continuava flutuando com firmeza. O Joita cumpriu a sua promessa. Ele não iria afundar. Mas quando as autoridades subiram a bordo, o clima de alívio se transformou no mais puro terror psicológico. Onde estavam as 25 pessoas? O cenário da investigação revelou uma sequência de atitudes que desafia qualquer instinto básico de sobrevivência. O rádio de comunicação do navio estava ligado e sintonizado na frequência universal de emergência, indicando que o capitão tentou pedir socorro desesperadamente antes de tudo ficar em silêncio. Os relógios elétricos da embarcação haviam parado em um horário cravado, exatamente às 10h25. Diários de bordo detalhados, cronômetros de navegação e equipamentos fundamentais haviam desaparecido das cabines. E, no chão do convés principal, a perícia encontrou ataduras e curativos improvisados, manchados e jogados pelo assoalho, indicando que algo grave e repentino aconteceu antes do grande abandono. Mas o grande mistério, a pergunta que ecoa pelo Pacífico Sul até hoje e tira o sono dos investigadores, é sobre a decisão final daquela tripulação. Por que 25 pessoas em pânico absoluto tomariam a atitude de abandonar um navio que, mesmo avariado e cheio de água, claramente continuaria na superfície? O instinto humano grita para você se agarrar na maior estrutura flutuante possível. Mas o pavor que tomou conta do Joita foi tão extremo, tão indescritível, que essas 25 pessoas preferiram se jogar em pequenos botes salva-vidas no meio do maior oceano do planeta, enfrentando o absoluto desconhecido, do que passar mais um único segundo a bordo daquele navio de madeira. O que os expulsou de lá com tanta pressa e pavor? O mar nunca revelou esse segredo, e absolutamente nenhum rastro dessas 25 pessoas jamais foi encontrado. O nosso quinto e último arquivo de hoje nos leva para uma das regiões mais temidas e implacáveis por qualquer marinheiro. Os perigosos baixios da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma área tão mortal que ganhou o apelido sombrio de Cemitério do Atlântico. Vamos voltar para o mês de janeiro de 1921. A atração principal deste mistério não é um barquinho pequeno, mas sim um colosso dos mares. O gigantesco veleiro Carroll A. Deering, uma verdadeira fortaleza flutuante, ostentando 5 mastros imensos, foi avistado encalhado violentamente nos perigosos bancos de areia de Diamond Shoals. O detalhe que chamou a atenção imediata da guarda costeira americana foi a posição da embarcação. As suas imensas velas brancas continuavam todas içadas e esticadas ao vento, o que indicava que o navio colossal estava navegando a toda velocidade quando atingiu o fundo, sem que ninguém no leme tentasse fazer uma única manobra de desvio. O mar revolto daquela semana impediu que as equipes de resgate se aproximassem imediatamente. Quando os oficiais finalmente conseguiram enfrentar as ondas e subir a bordo do gigante de madeira, o cenário que encontraram parecia ter saído diretamente de um pesadelo silencioso. O colosso estava completamente deserto. Ao caminharem pelos corredores escuros até a cozinha do refeitório, o quebra-cabeça se tornou ainda mais perturbador. O jantar do dia seguinte estava sendo preparado e deixado sobre o fogão, provando de forma inquestionável que a rotina da tripulação foi interrompida em um único milissegundo. Não houve tempo para arrumar nada. Porém, ao inspecionarem a cabine de comando, os peritos notaram que o equipamento de direção havia sido destruído deliberadamente, a marretadas. Os pertences pessoais dos marinheiros, os 2 botes salva-vidas e as âncoras desapareceram por completo.
A única vida encontrada respirando naquele imenso labirinto de cabines vazias e corredores escuros foi um gato, o animal de estimação perplexo, deixado para trás no meio do nada. O que faria uma tripulação inteira abandonar um navio gigantesco que, apesar de encalhado, era a estrutura mais segura e estável para aguardar o resgate? Eles preferiram entrar em botes minúsculos no meio do cemitério do Atlântico a passar mais uma noite no Carroll A. Deering. Nenhum membro da tripulação jamais foi encontrado, transformando este caso no navio fantasma mais famoso e assustador de todo o século XX. 5 cenários completamente diferentes. Dezenas de marinheiros profissionais. Todos eles abandonaram a proteção tecnológica e a segurança física inabalável de suas embarcações para encarar o destino mais sombrio que o oceano tem a oferecer. A água é profunda, silenciosa, e sabe esconder os seus segredos com uma precisão que aterroriza a ciência humana até hoje. Qual desses 5 arquivos mais causou desconforto em você? E qual é a sua teoria pessoal sobre o que atrai ou expulsa essas pessoas para as águas abertas? Deixe a sua versão bizarra nos comentários logo abaixo. Eu vou ler e fixar as teorias mais assustadoras. Se você teve coragem de chegar até o final desta investigação, deixe o seu like para fortalecer o nosso arquivo. E o mais importante, inscreva-se agora mesmo no Medo do Escuro e ative o sino de notificações. O nosso mega arquivo ainda não acabou, e a parte 2 trará os outros 5 desaparecimentos marítimos que vão tirar o seu sono. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar mergulhando nos nossos mistérios. Nunca feche os olhos para as águas escuras. E até a próxima investigação.